chegou a liquidação mais aguardada do ano. CPAD de portas abertas. Descontos incríveis de até 70%. É isso mesmo, desconto de até 70% em livros, bíblias, harpas e muito mais. O melhor da literatura cristã com preços imperdíveis. Mas corra e aproveite. Dias 9 e 10 nas livrarias CPAD. No dia 11, somente nos shoppings Boulevard, em Vila Velha e Jardim Guadalupe, no Rio de Janeiro. E também no site cpad.com.br até o dia 12 de agosto. CPAD de portas abertas para você. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 6. A razão da nossa esperança. A paz do Senhor, prezado professor, prezada professora da Escola Dominical. Com gratidão, nós chegamos à 6ª lição do trimestre e é o título central de toda a lição que nós estamos estudando, que fala sobre a razão da nossa esperança. Basicamente, nós estamos no meio de todo o estudo das cartas de Pedro e hoje nós vamos avaliar mais uma parte da primeira carta que Pedro escreveu. Até aqui nós temos estudado os vários conselhos de Pedro para as comunidades cristãs daquela época, sobre relacionamento com o Estado, com a família principalmente, mas Pedro começa a entrar agora propriamente em um tema que é crucial, que é o núcleo central da sua primeira epístola, que é a questão do sofrimento. Pedro vai abordar esse assunto, vai destacar não somente o problema que eles estavam vivenciando, mas ele também vai dar aqui algumas recomendações para a comunidade cristã daquele contexto. Mas antes de falar sobre o sofrimento, é interessante perceber que Pedro ele enfatiza, antes disso, sobre um padrão de vida por parte dos cristãos. Em outras ocasiões desta primeira epístola, nós estudamos, Pedro já tinha direcionado, já tinha aconselhado para que os crentes se portassem de maneira adequada em relação à sociedade, exatamente para testemunho público como cristãos que de fato eram. Mas aqui, Pedro ele vai chamar a atenção no capítulo 3, a partir do versículo 8, destacando algumas condutas que afastariam os cristãos de algum tipo de sofrimento. Até porque o que nós vamos entender aqui é que Pedro está destacando o seguinte: quando uma pessoa tem uma vida virtuosa, de relacionamentos adequados e de hábitos saudáveis, isso afasta, de certo modo, a pessoa de alguns dissabores e inclusive de sofrimento. É nesse sentido que no versículo 8 ele diz da seguinte maneira: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Em outra palavra, o que nós vamos entender aqui é que Pedro está falando sobre unidade, está falando sobre compaixão, ele está falando sobre misericórdia, sobre amabilidade e até mesmo sobre perdão. Ele vai chamar a atenção dos crentes para essa conduta virtuosa. E esse conselho, essas recomendações da parte do apóstolo, elas são importantíssimas para a nossa vida, para a vida do seu aluno. Ter uma vida regrada, uma conduta de virtude, nos ajuda os seus alunos a se afastarem dos problemas, quaisquer que eles sejam. E é isso que Pedro está enfatizando aqui. Mas
Observe, apesar de tudo, Pedro vai demonstrar que, não obstante esta vida virtuosa, isso não significa dizer que os cristãos não teriam algum tipo de sofrimento. Essa é a razão pela qual ele enfatiza aqui no versículo 13, quando diz assim: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Na verdade, é uma pergunta retórica de Pedro. Está dizendo assim, olha, se vocês fazem o bem, então quem vos fará mal? É uma pergunta retórica para enfatizar a importância da boa conduta. Não obstante isso, no versículo 14 ele diz: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados ou mais do que felizes, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Essa passagem aqui é muito interessante, porque depois que Pedro fala para termos uma conduta virtuosa, ele fala, olha, não obstante, é possível que vocês venham a padecer por amor da justiça. Em outras palavras, é possível, e isso vai acontecer, vocês sofrerão pelo fato de vocês serem cristãos. Aqui está um aspecto que é muito importante ao avaliarmos a questão do sofrimento à luz das Sagradas Escrituras. O primeiro aspecto que nós extraímos aqui dessa afirmação de Pedro é que o sofrimento não é estranho à vida cristã. E essa afirmação de Pedro aqui, ela contraria frontalmente as pregações, as afirmações dos teólogos da prosperidade e do triunfalismo, que enfatizam que o crente não passa por tribulação e não passa por nenhum tipo de situação que é desfavorável a ele. Aqui nós vamos perceber que na teologia petrina, na teologia do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está dizendo, ainda que você tenha uma conduta virtuosa, e é bom que você tenha uma conduta virtuosa para se afastar de alguns resultados inadequados, você vai sofrer. Por quê? É possível que isso aconteça exatamente porque estará seguindo os passos do Mestre, que, mesmo sem pecado, em vida ele sofreu, ele padeceu, ele foi acusado. Observe bem, nesta lição, nós estamos abordando o tema do sofrimento e na próxima lição nós também vamos analisar o tema do sofrimento. Mas eu gostaria que você refletisse juntamente com seus alunos e propôs uma reflexão mais abrangente e teológica sobre o sofrimento. Já que é um tema central na carta de Pedro, nesse caso a primeira carta de Pedro, é um tema nuclear que ele aborda com contundência, como cristão, como nós cristãos respondemos ao problema do sofrimento? É muito comum que os ateus e céticos questionem a veracidade da fé cristã por conta da questão do sofrimento, dizendo, olha, se Deus ele é todo poderoso, por que ele permite o sofrimento? Se Deus ele é bondoso, por que ele permite que pessoas boas padeçam de sofrimento? É a chamada questão da teodiceia, que é um tema antigo, que vários teólogos, vários filósofos têm estudado ao longo do tempo. O fato é que os ateus, quando apresentam esse tipo de questionamento, precisamos considerar que eles apresentam isso sem eles mesmos terem uma resposta satisfatória sobre a questão do sofrimento. O fato é que quando nós encaramos o problema do sofrimento, o que nós devemos entender é que quando encaramos o problema do sofrimento, os simples questionamentos do homem sobre a dor, sobre o sofrimento, já demonstra que o homem não aceita o sofrimento como algo natural. E esse é um aspecto que aponta para a própria existência de Deus. Porque nós sabemos claramente que Deus não criou o homem para sofrer. Ele criou o homem
para ter com ele comunhão. Mas nós vamos entender ali no livro do Gênesis, primeiro livro das Escrituras, que Deus cria o homem bom, cria o homem perfeito, mas ele desobedece a Deus e a partir dali nós temos a introdução do sofrimento. Há uma ruptura, há uma separação entre Deus e o homem. Aqui, portanto, nós podemos afirmar que o questionamento do homem em relação ao sofrimento, no fundo, é um indicativo de que o homem anseia por uma vida de plenitude, uma vida boa, uma vida de paz, uma vida em que não haja sofrimento. É nesse sentido que a Bíblia explica categoricamente que o sofrimento não foi criado por Deus, mas ele é o resultado direto de uma ação deliberada, é uma ação decorrente de uma decisão do homem que contraria a vontade de Deus. Portanto, os atributos de Deus de soberania e o atributo de Deus de bondade não são contestados com o problema do sofrimento, exatamente porque Deus criou o homem livre para tomar decisões. E aqui está um princípio essencial acerca do sofrimento. O sofrimento é a decorrência de uma decisão equivocada por parte do homem. Deus criou seres pensantes. E nesse aspecto, eu posso aqui citar a afirmação de um autor chamado Norman Geisler, que ele afirma da seguinte maneira: um relacionamento de amor deve deixar aberta a possibilidade de o amor ser rejeitado e, portanto, o mal ser escolhido. Quando as pessoas rejeitam o amor de Deus, percebem o mal potencial dentro delas mesmas, o que afeta todos os outros relacionamentos nos quais elas entram. O que nós estamos entendendo dessa afirmação é que, ao criar seres livres, Deus possibilitou que houvesse sofrimento, mas não que ele tenha criado o sofrimento, mas porque o homem, sendo um ser pensante, com capacidade de tomar decisões, ele poderia contrariar, inclusive, o propósito de Deus. E é o que acontece ali no Jardim do Éden. Adão e Eva, como seres livres, tomaram aquela decisão de comer do fruto da árvore que era proibida. E a partir daí nós temos a ocorrência do sofrimento na vida do homem. Nós temos a morte, nós temos as doenças, nós temos a própria dor que é impingida ao homem. Hoje, quando nós discutimos esse tipo de situação, nós entendemos todo esse panorama. Para dizer o seguinte, que o sofrimento ele não foi criado por Deus, que o sofrimento não faz parte do propósito de Deus, mas é uma consequência natural de uma ação deliberada e equivocada e, sobretudo, pecadora por parte do homem. Não obstante isso, quando nós olhamos, entendemos a questão do sofrimento, o cristianismo, além de ter uma resposta intelectual ao problema do sofrimento, para apresentar não somente a origem, mas também a resolução do problema do sofrimento. Como é que o problema do sofrimento ele será resolvido? Ele foi resolvido com um ato que aconteceu na cruz do Calvário, que é Deus entregando o seu Filho para que através dessa morte o ser humano pudesse ser livre desse sofrimento com uma proposta de vida eterna ao lado de Deus. É por esse motivo que o cristianismo tem respostas satisfatórias em relação ao problema do sofrimento, não somente do ponto de vista intelectual, mas relacional. Porque nós olhamos para as Escrituras e vamos perceber que Deus se importa com aquele que sofre. É nesse sentido que no versículo 14, Pedro está enfatizando isso. Mas também se padecer por amor da justiça, vocês são bem-aventurados. Pedro está chamando atenção para aquela comunidade de crentes, dizendo, olha, vocês estão sofrendo, mas sejam bem-aventurados, porque vocês estão cumprindo nesse aspecto a vontade de Deus. Vocês estão, nesse ponto, dentro do plano maior de Deus. E quando chega no versículo 15, aí nós temos uma afirmação muito interessante de Pedro, quando ele afirma, antes,
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa afirmação de Pedro no versículo 15 parece um tanto quanto desfocada ou deslocada. Mas aqui nós precisamos entender o quê? Nós entendemos que esse versículo 15 ele estabelece um princípio fundamental das Escrituras de defesa da fé. Essa palavra aqui de responder, no original, vem do grego apologia, da onde vem a palavra apologética, que significa dar uma defesa consistente em relação àquilo que nós acreditamos. Pedro está dizendo basicamente o seguinte: quando alguém questionar vocês por que vocês são cristãos a despeito do sofrimento, então tenham uma resposta preparada para essas pessoas. Mas é possível perceber aqui que Pedro não está tão preocupado com a resposta que é argumentativa. Não necessariamente. Pedro está aqui enfatizando apologética, que é uma apologética testemunhal. Nos coloquemos naquela ocasião, naquela situação de muitos crentes que estavam padecendo, que estavam morrendo, que estavam sendo desafiados. E mesmo assim eles não negavam a fé. Eles sofriam, mas diziam, eu sou crente. As pessoas diziam, eu sou crente. E nessa circunstância, os gentios, aqueles que não tinham ainda uma comunhão com o Senhor, poderiam perguntar, mas por que vocês são crentes? Aí nessa ocasião é que Pedro dá então a recomendação, estejam preparados nessa ocasião. Hoje, esse princípio, essa afirmação de Pedro, ela é essencial, porque defender, observe aqui, Pedro está falando de defender a esperança ou dar a razão da nossa esperança, o que é interessante. Quando o mundo olha para nós, quando um descrente olha para um crente e pergunta por que ele é cristão, esse cristão precisa ter uma resposta pronta, preparada, testemunhal daquilo que Deus tem feito na vida dele, a despeito de qualquer circunstância. Aqui nós podemos extrair alguns aspectos centrais que você pode utilizar e deve utilizar para direcionar o ensino para o seu aluno. Porque quando Pedro fala sobre responder, antes ele diz, olha, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Dar uma resposta para um descrente começa primeiramente com uma santificação de Cristo no nosso coração. Ou seja, a consagração, a consideração que Jesus é o ponto de partida para a nossa resposta, para o nosso testemunho, para a nossa ação evangelística. Aí ele prossegue, e estais sempre preparados para responder de que maneira? Com mansidão e temor. É muito comum que um cristão vá defender a sua fé de maneira apologética, imaginando que a apologética seja um tipo de instrumento de debates, de opressão argumentativa, lógica contra aqueles que pensam de maneira diferente. Só que aqui Pedro está ensinando, olha, antes de fazer qualquer coisa, você deve responder com mansidão e temor. Então nós precisamos ser mansos quando nós respondemos a alguém que questiona, que ataca, que até mesmo menospreza a fé cristã. Porque entender a apologética como um debate, em vez de trazer essa pessoa para o Evangelho, é mais fácil que essa pessoa se distancie do Evangelho. É exatamente esse ponto que Pedro tem em mente. Então, o núcleo central aqui é exatamente esse ponto, responder com mansidão e temor. Temor a quem? A Deus, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da nossa esperança? A razão da nossa esperança é Cristo, obviamente, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Quando nós respondemos a uma pessoa
pela nossa vida principalmente, com os nossos argumentos, nós devemos comprovar isso através de uma vida digna, uma vida em que as pessoas veem em nós essa atuação de Deus, uma atuação transformadora, que o sangue de Jesus nos cubra, né, e que o nosso testemunho seja um testemunho verdadeiro. Com isso, nós estaremos preparando os nossos alunos a partir dessa reflexão. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os teus alunos e que nós venhamos na próxima aula aprofundar um pouco mais sobre esse tema quando nós vamos falar sobre alegria em meio à dor. Até lá! CPAD, a editora da Escola Dominical.